meditando em que semente da palavra de Deus liberar ao seu coração, muitas coisas borbulham no coração de um pastor, né? Porque a gente quer poder espalhar essa boa semente. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela de Gênesis a Apocalipse, ela tem sementes transformadoras para a nossa vida. Mas a palavra que me veio ao coração para partilhar com você, ela tem como tema uma palavra muito usada nos nossos dias. Uma palavra que ela é usada sempre, uma das palavras muito usadas, né? Inclusive não são todas as línguas que têm essa palavra. Aqui é a palavra saudade. É interessante que, diante de uma pandemia que estamos enfrentando, muitas pessoas estão se deparando com esta palavra, com esta expressão, com esta reflexão. Esses dias para trás eu estava contatando uma pessoa para tratar de uma determinada questão, e quando eu contatei essa pessoa, estava escrito no WhatsApp dela: saudades, papai, porque depois eu vim a saber que ela tinha perdido seu pai, nesse contexto que nós estamos vivendo, e a saudade, essa expressão saudade, era a palavra que ela encontrava para deixar ali no seu WhatsApp, o que melhor descrevia o seu estado do momento. E talvez você já se deparou com isso, diante dessa realidade da pandemia que estamos vivendo, ou por outras perdas, por outros acontecimentos na vida, você já sentiu saudade. Todos nós aqui, de alguma forma, já experimentamos e vamos experimentar muitas vezes essa saudade. É um sentimento que, dependendo do contexto, é um sentimento às vezes doloroso, mas gostoso. Dependendo da fase que a pessoa está vivendo, talvez de um luto, é um sentimento doloroso e desafiador para processar. Mas a ênfase, pensando nessa palavra saudade, a ênfase que eu quero refletir com você hoje, na mensagem, eu quero fazer uma pergunta para você, não com o objetivo de trazer condenação, pelo contrário, de te trazer inspiração e encorajamento. O tema da minha palavra hoje é uma pergunta, e eu espero que a sua resposta seja sim. Eu espero que a resposta à minha pergunta seja sim, Vitor. Eu digo sim a essa pergunta. E eu espero também que a sua resposta a essa pergunta, ela possa acontecer aqui na terra, enquanto você vive muito em nome de Jesus, até que Jesus volte, que você viva muito nessa terra, mas a minha expectativa é que esse sim também ultrapasse a sua vida na terra, seja um sim que mesmo após a sua partida para a eternidade, essa pergunta tenha como resposta sim, ok? E o tema da mensagem é: a sua vida deixará saudades? Eu quero que você reflita comigo. Muitas pessoas, nesse contexto de pandemia, partiram, e muitas pessoas, por diferentes motivos, ao longo da nossa vida partem, às vezes mudam de cidade, às vezes mudam de país, às vezes ela muda de ambiente e a gente passa a conviver menos, às vezes as pessoas partem por meio do falecimento, e eu quero que você reflita nisso agora, pensando se a minha vida, quando chegar o meu momento de partir, de repente desta cidade, desse estado, dessa nação, ou quando chegar a minha hora de partir para a eternidade, se Jesus não voltar antes, eu tiver que passar pela morte, a minha vida deixará saudades? Nós precisamos pensar sobre isso, meus irmãos, porque a vida, ela é uma só. A última vez que eu ministrei na Quarta Viva, o tema da minha palavra foi: viva melhor os seus dias. Foi encorajando você a meditar no Salmo 90 e pensar: Deus, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. A Bíblia diz em Romanos 15, versículo 4, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Diz a palavra de Deus, então, nesse texto que lemos, que tudo que foi escrito no passado, foi escrito para trazer ensinamento para mim, ensinamento para você, ensinamento
para todos nós. E esse texto que lemos, ele diz que por meio deste ensino do passado, por meio das Escrituras, é gerado dentro de nós um bom ânimo e uma esperança. Provérbios 27, versículo 1 diz: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Esse texto de Provérbios nos traz esse alerta, que nós precisamos tomar cuidado para não ficar se gabando do dia de amanhã, porque a gente não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Nós precisamos ter planos para o amanhã, mas nós precisamos aprender a viver realmente hoje, com intencionalidade. E no Salmo 90, que foi meu texto base da última mensagem, diz assim: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Essa é uma verdade bíblica, meus irmãos. A vida passa depressa. E nós nos debruçamos sobre essa reflexão na última vez que eu tive o privilégio, a missão de compartilhar aqui na Quarta Viva. Hoje eu quero ter como texto base, como texto, nós vamos ler alguns textos, mas nós vamos nos inspirar, esse tema foi inspirado nessa expressão de 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Diz assim: era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades, e sepultaram-no na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. E foi sem deixar de si saudades. Olha que expressão forte que a Bíblia nos traz acerca de um personagem, de um homem que teve uma oportunidade incrível em sua vida, mas a Bíblia relata que esse homem, ele era da idade de 32 anos, e ele começou a reinar, e ele reinou por 8 anos em Jerusalém. Só que a Bíblia descreve esse fechamento da vida dele dessa forma: e foi sem deixar de si saudades, e sepultaram-no na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Esse homem que a Bíblia expressa aqui, ele é Jeorão. Jeorão foi filho de Josafá, e esse homem, meus irmãos, ele se tornou rei, como nós vimos aqui. Ele, quando tinha 32 anos de idade, ele teve uma oportunidade única em sua vida. Ele foi levantado para ocupar uma posição de grande autoridade e de grande influência na sua geração. Ele foi levantado para ser rei, para reinar, para ocupar uma posição de autoridade sobre a sua nação. 32 anos, uau! Muitas oportunidades, não é verdade? Quem aqui talvez não gostaria de ter uma oportunidade como essa, de se colocar numa posição de influência e ser uma bênção na vida das pessoas que estivessem sob sua liderança? Esse foi Jeorão. Mas a Bíblia relata aqui que esse homem, ele foi sem deixar de si saudades. Como assim? Como assim uma pessoa parte dessa vida e as pessoas quase que fazem uma festa? Graças a Deus essa pessoa se foi. Graças a Deus esse homem morreu. Graças a Deus esse homem foi, não deixou saudade alguma, ninguém lamentou. O que aconteceu? O que esse homem fez ou deixou de fazer que fez com que ele partisse sem deixar de si saudades? Eu quero então refletir rapidamente e ver um contraste entre esse homem, Jeorão, e ver uma outra pessoa na Bíblia que, quando partiu, deixou muita saudade. E a gente vai entender os motivos pelo qual Jeorão não deixou saudade e os motivos pelos quais essa outra pessoa deixou saudades. A primeira coisa que eu quero destacar, eu quero falar com você sobre alguns privilégios que Jeorão tinha. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que Jeorão tinha alguns privilégios. Esse homem tinha primeiro o privilégio de ter um bom pai. Jeorão, ele tinha uma boa paternidade. O texto diz em 2 Crônicas 17, do 3 ao 4, acerca do pai de Jeorão: o Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu pai Davi tinha seguido. Não consultou os Baalins, mas buscou o Deus de seu pai, obedeceu seus mandamentos, não imitou as práticas de Israel. Então, essa é a descrição do pai de Jeorão.
Olha que bênção que esse homem teve, o privilégio de ter um bom pai. Talvez algumas pessoas que estão conectadas comigo não teve esse privilégio que Jeorão teve, de ter um bom pai. Eu não sei qual que é a sua história familiar, talvez você teve, glória a Deus se você teve. Glória a Deus se também não teve, em tudo a gente dá graças e glória a Deus, mas imagino que se você não teve, foi muito desafiador, foi muito difícil toda essa questão. Mas o fato é que Jeorão teve o privilégio, meus irmãos, de ter um bom pai. A Bíblia descreve Josafá como um homem que andou com Deus. O segundo privilégio que Jeorão tinha era o privilégio da primogenitura. Olha o que a Bíblia diz em 2 Crônicas 21, do 2 ao 3. O irmão de Jeorão, os filhos de Josafá, foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Micael e Cefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Israel. Ele lhes deu muitos presentes de prata e ouro e objetos de valor, bem como cidades fortificadas em Judá. Mas o reino deu a Jeorão, porque este era o seu filho mais velho. Então Jeorão, ele tinha o privilégio de ser primogênito. O primeiro filho, o filho mais velho, quando a gente estuda as leis dessa época, as orientações bíblicas dessa época, as leis de Israel nessa época, o filho mais velho, ele tinha essa bênção da primogenitura, que envolvia porção dobrada, que envolvia maiores heranças, e que no caso de uma dinastia, o filho mais velho, após a morte do pai, ele tinha o privilégio de se tornar rei. Então, ele teve o privilégio de ser o primogênito. Havia uma bênção especial sobre a vida de Jeorão. Isso não significa que ele era mais amado por Deus do que os outros irmãos. Ele era tão amado por Deus quanto os outros irmãos, mas haviam responsabilidades que, por causa desse privilégio, dessa bênção de primogenitura, ele iria desfrutar. Então ele tinha esse privilégio de ter um bom pai, de ser o primogênito, e ele também tinha um terceiro privilégio, que era o privilégio de herdar o trono. Olha o que diz a Bíblia no versículo 3 de 2 Crônicas 21. Mas o reino deu a Jeorão, porque este era o filho mais velho. Então Jeorão, ele era um homem cercado de privilégios, um bom pai. Ele era um homem que ele tinha a bênção da primogenitura, e ele era um homem que, além dessas bênçãos, ele tinha a missão de herdar o trono. Quantos privilégios, não é verdade? Ele tinha aqui um privilégio carregado de muita responsabilidade. Ele teria a oportunidade de ocupar o cargo de maior influência política no seu tempo. Mas a Bíblia mostra que, apesar disso, apesar de ser um homem que tinha tudo para dar certo, apesar de ser um homem que tinha uma oportunidade, como a gente às vezes diz, a faca e o queijo na mão, um homem que tinha muitas oportunidades favoráveis para ser uma bênção, para ser influente, para marcar muitos corações e para deixar saudade quando terminasse o seu reinado. A Bíblia descreve que ele partiu sem deixar de si saudades. E quando a gente estuda esse capítulo 21 de 2 Crônicas, a gente destaca algumas coisas que contribuíram para que esse homem saísse da rota de Deus. Uma das coisas que a gente vê desses erros que ele cometeu, embora ele tivesse esses privilégios, ele cometeu erros muito graves. Eu quero destacar alguns. O primeiro é o casamento errado. A gente vê aqui nesse texto que andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois casou com uma filha de Acabe. Esse foi o primeiro erro que eu destaquei aqui, que Jeorão cometeu. Ele se casou com a pessoa errada, fora das orientações de Deus. Ele escolheu se envolver com uma das filhas de Acabe, que não temia a Deus, que servia outros deuses, e desde a antiga aliança havia o ensinamento claro da parte de Deus, confirmado na nova aliança, de que o povo de Deus, um homem de Deus, deve se relacionar e constituir família com uma mulher de Deus. E uma mulher de Deus deve constituir família com um homem de Deus. Mas ele ignorou esse primeiro erro do casamento errado. Isso foi muito sério, porque isso revelou o coração dele. Revelou que ele não estava com o coração inclinado no que Deus orientava, acerca de família, acerca de casamento, acerca de aliança. E essas escolhas erradas trouxeram consequências ruins para ele. O segundo erro que ele cometeu
foi que ele assassinou seus irmãos e alguns líderes. E a Bíblia diz que logo que Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou a espada todos os seus irmãos, juntamente com alguns dos líderes de Israel. A Bíblia mostra que logo que ele se fortaleceu, começou a reinar, se fortaleceu, ele assassinou, ele matou a espada todos os próprios irmãos. Ele quebrou os vínculos, quebrou as alianças, assassinou seus irmãos, e os líderes de Israel, que eram homens mais sábios, mais experientes, que conviveram com seus pais, que tinham muito a influenciar e ajudá-lo no reinado, ele matou todo mundo. Ele estava obstinado, cego, e fez essa escolha cruel, diabólica. E um terceiro erro que eu destaquei é que ele errou gravemente em relação a Deus e aos seus princípios. Se você olha no capítulo 21, no versículo 6, existe a expressão: e fez o que o Senhor reprova, pois Jeorão havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então a Bíblia nos mostra que Jeorão, ele fez o que o Senhor reprova. Ele abandonou o Senhor, o Deus dos seus pais. Ele errou gravemente com relação a Deus e aos seus princípios. Então, quando você estuda a história de Jeorão, você vai ver a idolatria, porque ele construiu postes ídolos a Baal, e casamento misto, ou seja, ele quebrou o princípio de não constituir, de constituir família apenas com quem servia a Deus, e fez esse casamento misto, ele com a filha de Acabe, com uma mulher que não amava a Deus, não temia a Deus e que servia outros deuses. Ele levou o povo à adoração de ídolos. Quando você lê o capítulo, você vai ver isso. E a Bíblia descreve essa expressão, que Jeorão abandonou o Senhor. E como consequência, a Bíblia nos alerta muito claramente: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Quando você estuda as consequências na vida de Jeorão, no decorrer do capítulo, a Bíblia fala enfermidades, enfraquecimento perante os inimigos. Ele perdeu tudo, meus irmãos. Você estuda a história, a Bíblia fala que Deus levantou o profeta Elias para trazer uma palavra de advertência, uma palavra de juízo, uma consequência contra a vida de Jeorão. E a Bíblia mostra que esse homem, ele perdeu como consequência, diante de um ataque, contra Judá. A Bíblia mostra que foram invadidos, que levaram todos os bens que encontraram no palácio do rei, juntamente com as mulheres, com seus filhos. Só ficou Acasias, o filho mais novo. A Bíblia mostra que esse homem começou, se você ler do versículo 12 ao versículo 16 de 2 Crônicas 21, mostra que esse homem teve como consequência dessa vida insana. Ele perdeu sua família, sua esposa, filhos, perdeu seu reino, perdeu sua saúde e teve um triste fim. Morreu sem deixar de si saudades. Antes de entrar no próximo personagem, eu quero aplicar e extrair alguns alertas, alguns conselhos para mim e para você com relação a essa história de Jeorão. Quando a gente olha aqui, a gente vê que esse homem, ele foi um homem de privilégios, mas ele não desfrutou de maneira apropriada dos privilégios que Deus deu para ele. E eu quero dizer para você que está conectado com a gente aqui, você está vivo hoje, é um privilégio que Deus te dá. Se você está conectado com a gente, ouvindo estas palavras, Deus te deu vida hoje, desfruta dessa bênção. É um privilégio você estar vivo. Nós temos tantos motivos para agradecer, irmãos. Temos o privilégio de sermos amados por Deus. Temos o privilégio de Deus ter nos amado de tal maneira que enviou Jesus para nos salvar, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Temos o privilégio de não vivermos mais no reino das trevas, mas de sermos transportados para o reino do Filho do seu amor. Oh, bendito privilégio. Temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Olha, a Bíblia diz isso. Veja como é grande o amor do nosso Deus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Temos o privilégio, meus irmãos, de fazermos parte da família da fé,
de não sermos um povo que precisa andar sozinho, que nós podemos amar e ser amado, cuidar e ser cuidado, nós podemos suportar uns aos outros, nós podemos fortalecer uns aos outros, ajudar uns aos outros. Temos o privilégio de sermos pastoreados por homens e mulheres de Deus que nos amam, que nos exortam, que nos ensinam, que nos dão suporte no Senhor. Temos o privilégio de sermos providos pelo Senhor nas nossas necessidades. Temos o privilégio de se confessarmos os nossos pecados, desfrutar da graça, da misericórdia e da fidelidade de Deus, que é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Temos o privilégio de orarmos e termos livre acesso ao trono da graça. São tantos privilégios que você e eu temos como filhos de Deus, não é verdade? Temos o privilégio de sermos salvos, de termos uma herança na eternidade. Temos o privilégio de sermos transformados dia a dia à imagem de Jesus. Temos o privilégio, meus irmãos, tantos privilégios na presença de Deus. Você precisa, junto comigo, dar muita gratidão, dar muita ação de graças, dar muita glória e honra ao Senhor, porque nós temos muito privilégio, nós somos um povo privilegiado. Você, membro da comunidade cristã de Ribeirão Preto, glória a Deus. Deus tem nos abençoado tanto, não é, meus irmãos? Temos o privilégio de fazermos parte de uma igreja santa, de uma igreja séria, comprometida com o Senhor e com o seu reino. Temos o privilégio de desfrutarmos da maravilhosa graça de Deus. Como é bom saber que não é por causa de nós, mas é apesar de nós. Como é bom viver essa vida cristã não baseada no merecimento, mas baseada no favor imerecido do Calvário. Que privilégio nós temos. Mas não apenas esse privilégio nós temos. Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Nós somos filhos de Deus mediante a fé em Jesus. Mas aqui essa bênção que esse homem tinha de ser um rei, hoje na nova aliança, eu e você temos o privilégio também. Nós temos o privilégio de sermos chamados, segundo a Bíblia, de reis e sacerdotes. Glórias a Deus. Isso significa que nós temos um chamado, nós temos o privilégio de ocuparmos uma posição de influência na nossa geração, de sermos canais de Deus para influenciar, para abençoar, para liderar no Senhor a nossa geração. São muitos privilégios, mas nós temos desfrutado desse privilégio com temor, alegria e responsabilidade. Porque Jeorão, apesar de todos esses privilégios, ele desprezou. Tudo o que Deus favoreceu a Jeorão, ele desprezou. E como consequência, não conseguiu marcar sua família, perdeu seu reino, perdeu sua saúde e teve um triste fim. E mesmo sendo rei, ele partiu sem deixar saudades. E eu te pergunto, a sua vida vai deixar saudade? Será que nós não podemos aprender com os erros de Jeorão para não cairmos nos mesmos erros? Jeorão escolheu edificar a sua família fora da vontade de Deus. E eu te pergunto, você quer deixar saudade nessa geração? Isso vai começar em casa. Isso vai começar em como você edifica a sua família. Isso vai começar nas escolhas que você faz com relação à constituição e manutenção da sua família. Porque Deus deseja que nós façamos escolhas, por exemplo, aqui, claramente Jeorão escolheu errado, se casar com uma pessoa fora da vontade de Deus, fora da direção de Deus, e foi cuidando, conduzindo a manutenção da sua família fora da vontade de Deus, sabe? Talvez você está conectado comigo e já fez escolhas erradas, eu não sei. Talvez você já fez escolhas erradas com relação à sua vida amorosa, ou escolhas erradas e erros cometidos dentro da sua casa. Eu não estou aqui para te trazer condenação, mas eu quero te encorajar. Hoje você pode decidir na presença de Deus, e por causa do favor, da graça de Deus que te capacita, nós podemos decidir falar: Deus, eu reconheço que muitas coisas em como eu conduzi a minha vida familiar, conjugal, de repente como pai, como mãe, como filho, não sei, mas de repente você precisa admitir diante do Senhor que o modo como as coisas estão sendo construídas estão erradas.
E você precisa do perdão, da misericórdia e da força do Senhor para reconstruir aquilo que não está correto. Jeurão, ele errou na construção e condução da sua família. Ele errou no exercício da sua liderança, levando pessoas com suas atitudes para longe de Deus. As suas ações, elas estão levando pessoas para perto ou para longe de Deus. Nós precisamos pensar sobre isso. Mas eu quero encorajar você a olhar, como eu li no começo, que tudo que foi escrito foi para nos ensinar. A gente pode aprender com os erros. E o meu encorajamento para você é: vamos aprender com Jeurão o que não fazer. Vamos aproveitar os privilégios que Deus nos dá no dia que se chama hoje, para falar: Senhor, a minha vida vai deixar saudades. Primeiro porque eu sou teu filho, e eu quero agir nessa terra enquanto vivo estou, como um filho de Deus é chamado para agir. Eu quero desfrutar desse privilégio de ter um bom pai. Eu tenho um maravilhoso Pai Celestial. Eu quero desfrutar desse privilégio de ter uma bênção especial, e eu sou abençoado. Eu quero desfrutar dessa bênção. Eu quero desfrutar dessa bênção de ser rei e sacerdote. Você pode usufruir dos privilégios que Deus tem para a sua vida, mas nós aprendemos também aqui que nós podemos aprender com os erros de Jeurão a não cometê-los. Você pode fazer escolhas saudáveis. Você que é solteiro ainda, faça escolhas saudáveis na sua vida relacional, na sua vida amorosa. Você que é casado e que já errou nessa área, de repente fala: então não tem mais jeito para mim, porque o jeito como eu construí as coisas foi errado. Não, tem favor, misericórdia, graça sobre a sua vida para recomeçar, para reconstruir, para ver o milagre acontecendo na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos. Deus tem muito para a sua vida. Mas sabe, eu não quero finalizar com Jeurão, que partiu sem deixar de si saudades. Eu quero finalizar com um relato que está em Atos capítulo 9, um relato de uma mulher chamada Dorcas. Eu gostaria que fosse projetado. Olha o que diz: em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, e que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Continuando, e aí a gente vai vendo a descrição dessa mulher que havia falecido, e que ela gerou uma comoção tão grande ali, que começou uma mobilização. Diferente de um rei que partiu sem deixar de se saudade, essa mulher partiu e ela gerou desespero nos que ficavam, porque aquelas pessoas eram muito edificadas, elas eram muito acrescentadas, elas eram muito inspiradas através da vida de Dorcas. A Bíblia conta, nesse texto que nós lemos, que Dorcas era uma mulher discípula de Jesus. O que essa mulher tinha? Que marcas havia em Dorcas que fez com que ela deixasse saudade, que fez com que ela gerasse essa comoção, esse desespero, a ponto de irem chamar Pedro? Por favor, essa mulher precisa viver mais, essa mulher precisa viver mais, não, ela partiu cedo demais, por favor Pedro, Deus tem te usado para ressuscitar mortos, levanta Dorcas, porque essa mulher tem edificado muitas vidas, tem abençoado demais a nossa vida. Que marcas Dorcas deixou? A primeira que eu coloquei aqui é que Dorcas deixou saudades porque ela era discípula de Jesus. Dorcas deixou saudade ali naquele momento, gerou todo aquele impacto, porque antes de pensar no que ela fazia, nós precisamos pensar em quem ela era. Dorcas era uma discípula autêntica, o texto expressa isso, né? Vamos ler, o texto diz que Dorcas, na cidade de Jope, havia uma mulher chamada Tabita, que em grego significa, traduzido quer dizer, Dorcas. Havia uma discípula. Então a primeira coisa, você é discípulo de Jesus?
Você que está conectado comigo é discípulo de Jesus? Se você ainda não é, hoje é o dia de você falar: meu Deus, eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e eu quero me tornar um discípulo, um seguidor, com um coração totalmente entregue ao Senhor. Mas eu sei que muitos conectados comigo aqui já são discípulos de Jesus. Se você está nessa posição, meu irmão, já tem uma boa notícia: você já é um sal, já é uma luz, você já pode gerar uma marca positiva na vida de alguém. Mas a Bíblia mostra uma outra característica aqui na vida de Dorcas, que eu quero destacar, para a gente fechar esse raciocínio e orar. É que Dorcas, ela era uma mulher que tinha empatia, e ela deixou saudades por sua empatia e doação para com os outros. Sabe, meus irmãos, essa mulher, ela era discípula de Jesus. Ela um dia ouviu o Evangelho, e ela foi impactada por essa palavra que dizia: em nenhum outro há salvação, pois nenhum nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Um dia essa mulher ouviu a mensagem que dizia: Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ela um dia ouviu a mensagem que somente Jesus tinha palavras de vida eterna. E essa mulher foi alcançada por esse amor. Essa mulher foi transformada por esse amor. Essa mulher foi inundada por um amor profundo e poderoso, vindo de Deus para o seu coração. E ela foi salva por Cristo Jesus. E ela se tornou uma discípula de Cristo. Mas a Bíblia mostra que essa mulher, ela não apenas ficou desfrutando daquilo para ela. Essa mulher, ela tinha uma empatia diferenciada. O texto diz que Dorcas, ela era uma mulher que ela praticava boas obras e que ela dava esmolas. Isso fala de alguém que via necessidades de quem estava ao seu lado, e ela conseguia ter a empatia de se colocar no lugar e ajudar de alguma forma. Ela deixou saudades, porque ela não vivia só para ela. Ela entendia que ela tinha uma missão de impactar, abençoar, edificar, suprir quem estava ao seu lado. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, a minha pergunta para você, como no início dessa mensagem: a sua vida deixará saudades? Nós vamos orar nessa hora dizendo para Deus: sim, meu Pai. Gostaria de chamar um ministério de louvor, e nós vamos dizer: sim, meu Pai, eu quero. A minha vida está aqui, e eu quero, não quero como Georão, brincar com as oportunidades, com os privilégios que o Senhor dá. Eu não quero cair nos erros de Georão e partir dessa vida. Eu não quero que no final da minha vida seja esse o sentimento: partiu sem deixar de si saudades. Repito, eu espero que você viva muito. Eu espero que você viva até que Jesus volte. Eu espero que você viva saudável, com saúde física, mental, espiritual. Mas sabe, de repente um dia você vai mudar de cidade, de país, ou de repente um dia você vai partir para a glória antes de Jesus voltar. A minha pergunta para você é: caso seja por esse meio, o que as pessoas, quando estiverem reunidas e tocarem no meu nome, o que elas vão lembrar de mim? Ou se estiver naquele dia de despedida, num velório, sobre o que vai ser comentado a meu respeito? Nada é para a nossa glória, meus irmãos. É tudo para a glória dele. E eu quero te encorajar a pensar sobre isso e a decidir na presença de Deus junto comigo, falar: Deus, me ajuda a deixar saudades em vida. Me ajuda. Eu quero que os meus pais sintam saudades de mim, porque eu causo um bom impacto sobre os seus corações. Eu quero que os meus amigos de trabalho, de escola ou de vizinhos sintam saudade de mim, porque eu fui uma pessoa que abençoou, que agregou. Eu quero, Senhor, que no meu trabalho, que onde eu estiver, na minha faculdade, eu quero marcar positivamente corações e deixar saudades. Eu quero, Senhor, se um dia eu tiver que mudar de cidade, de estado, ou talvez até de nação,
Eu quero, Senhor, deixar saudades em muitos corações. Eu quero, Senhor, se Jesus não retornar antes da minha morte, eu quero, quando partir para a eternidade, ter deixado um legado de bênção, deixar saudades. Irmãos, nós estamos na estação das sementes, e o meu convite para você, meu chamado, o chamado de Deus para nós é: Deus, eu quero a partir de hoje entrar num novo nível de entrega, num novo nível de senso de missão. Eu quero, Senhor, viver a minha vida com mais intencionalidade e marcar positivamente os que me cercam, a começar dentro da minha casa, marcar a minha esposa, marcar meu esposo, marcar meus filhos, marcar meus pais, avós. Eu quero, Senhor, marcar as pessoas que me cercam, amigos, vizinhos, não só porque eu sou boa gente, não só porque eu sou educado, legal, mas porque eu carrego a mensagem mais transformadora, mais maravilhosa. Eu carrego as boas notícias de salvação em Jesus. Amém, meus irmãos? Que você decida comigo isso nessa noite, em nome de Jesus. Enquanto é ministrado numa canção, vá orando sobre isso. Me dá teus conselhos, eu não quero errar outra vez. Não quero deter-me no caminho que só não me fez. Prefiro tua casa, onde eu me assento contigo, distante na roda que se assentam os meus inimigos. Embora eu sinta os desejos que são naturais, andando contigo, tua vontade é o que me atrai. Só penso, só vivo, porque tenho raízes em ti. Assim o mal não vai me consumir. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço firme, as emoções do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei, não saio daqui. As margens do teu rio, declare meu endereço. Meu endereço é as margens do teu rio, ó Senhor. Ali eu cresço, permaneço firme, as estações do amor. Quero ser bem-aventurado, meditar na tua lei, não saio daqui. As margens do teu rio, prosperarei. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos na sua casa. Eu quero orar por você e com você. Talvez o Espírito Santo despertou seu coração para que você entenda que, assim como Georão estava cercado de privilégios, o privilégio de ter um bom pai, o privilégio de ser o primogênito, o privilégio de herdar o reino, você também na presença de Deus está cercado de privilégios. O privilégio de ter um bom pai celestial, o privilégio de ser cheio das promessas, das heranças em Cristo, o privilégio de ser um rei e sacerdote para ter influência sobre a sua geração. Mas talvez você identificou com Georão, que assim como Georão errou em algumas escolhas e cometeu pecados contra o Senhor e abandonou o Senhor, se você se identifica com essa realidade, talvez você conectado precisa admitir: eu tenho abandonado o Senhor.
Talvez você precise admitir, como Jeorão, eu estou fazendo escolhas erradas na minha vida sentimental, na minha vida amorosa. Você que é solteiro, ou talvez você que é casado, não sei. Mas Deus te chama nessa noite para dizer: filho, filha, o fim de Jeorão não é o fim que eu tenho para você. Eu não te projetei para partir dessa terra sem deixar saudades. Eu não te criei para partir da sua cidade, do seu estado, do seu país, ou até mesmo para a eternidade. Eu não te criei para partir sem deixar de si saudades. Deus está dizendo: filho, filha, eu te salvei, eu te regenerei, eu te dei um propósito, um destino, para que você, como meu discípulo, como minha discípula, desfrute de uma vida abençoada, ungida, consagrada, e desfrute de uma vida que não apenas se preocupa consigo mesmo, mas de uma vida que tem empatia para perceber a necessidade dos que te cercam e abençoa. No caso de Dorcas, ela usava sua habilidade e usava todos os seus talentos para, com as roupas que produzia, com as coisas que produzia, abençoar, servir, dar esmolas. Deus te deu dons, talentos, habilidades para servir e abençoar outras pessoas. E Deus te deu uma missão para mim, para você, para todos nós, de levarmos o evangelho da salvação ao máximo possível de pessoas. Essa é a maior empatia que nós podemos ter. Entendermos que existe uma eternidade a ser vivida e que nós podemos, através da mensagem do evangelho, resgatar vidas da perdição. Que você decida nessa noite deixar saudades nessa geração, a começar dentro da sua casa, numa melhor postura como mãe, como pai, como filho, como neto, como vó, como vô, no seu trabalho, com seus amigos, com seus vizinhos, ou com quem não gosta de você. Que nós possamos, como diz a Bíblia, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai. Assim aconteceu com Dorcas, a ponto do povo orar tanto que ela ressuscitou. Que a sua vida abençoe tanto a vida de outras pessoas, gere tantas marcas, tanta saudade, que se um dia chegar a sua hora, as pessoas cheguem a orar por sua ressurreição, do quão essencial te consideram em suas vidas. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua semana, e que você, em nome de Jesus, mesmo em meio a todas as batalhas dessa vida, permaneça firme no Senhor e deixe saudades em vida, deixe saudade por onde você passa, e quando chegar na eternidade, as pessoas possam desfrutar do legado que você deixou. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.